Muito bem, nós estamos de volta com o programa Balanço Diário, aqui pela TV Diário do Sertão. Agradecendo a audiência de todos vocês, todos que estão na audiência do nosso programa, que acompanham a programação da TV Diário do Sertão. Muita gente boa no Facebook acompanhando a programação da TV Diário do Sertão, o programa Balanço Diário desta quarta-feira. E como eu havia anunciado antes do nosso intervalo comercial, eu recebo ao vivo nos estúdios da TV Diário do Sertão essas duas feras, os dois palestrantes, Leandro Branquinho e Caio Camargo. Leandro Branquinho e Caio Camargo, eles estão palestrando no workshop Nova Varejo, que acontece nos dias 4 e 5, ou seja, ontem e hoje, aqui na cidade de Cajazeiras. Sejam bem-vindos à TV Diário do Sertão, sejam bem-vindos à cidade de Cajazeiras, como nós falávamos agora há pouco, a terra que ensinou a Paraíba a ler. Sejam os dois muito bem-vindos à cidade de Cajazeiras. Muito obrigado, Henrique, e obrigado você que acompanha o Diário do Sertão. Muito obrigado, é uma honra, uma satisfação grande da gente estar aqui hoje com você, cara. Muito bem, então eu queria que vocês, logo no início desse bate-papo, trouxessem o currículo de vocês. Eu vi ali, antes da gente iniciar a entrevista, preparando a pauta, um currículo muito extenso. Eu confesso que eu não consegui decorar todo o currículo de vocês. Eu queria que vocês mesmos apresentassem os currículos. Você começa, meu amigo, por favor. Eu costumo me apresentar como um vendedor. Eu sou vendedor que tem orgulho de ser vendedor e tenho uma tatuagem no braço escrito "Eu amo vender". Eu tenho faculdade, tenho pós-graduação, MBA, mas hoje em dia ter formação é uma coisa muito importante, mas que não é mais um diferencial. O diferencial para mim não é só o currículo. O diferencial para mim hoje é o brilho nos olhos que as pessoas têm, é a vontade que as pessoas têm de crescer cada vez mais. Então, ao invés de apresentar todo o meu currículo, eu tenho orgulho de falar que eu sou um vendedor. Muito bem. Bacana. E eu sou, levando na mesma linha que meu amigo Branquinho, eu sou um apaixonado pelo mundo do varejo e tudo que possa trazer de alguma forma inovação ou melhorias aí para esse mercado, né? Sou sócio-diretor de uma empresa, uma consultoria de mercado, com foco ali principalmente na área de startups e evolução de startups. Vocês chegaram ontem à cidade de Cajazeiras. E como foi a recepção? Gostaram da cidade? Na verdade, nós chegamos hoje. Hoje? Nós chegamos hoje, né? A gente chegou ontem em Juazeiro. Juazeiro, né? é isso. Dormimos de madrugada lá e viemos para cá hoje. Olha, a recepção foi boa, sabe por quê? Eu sou de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais e na minha cidade não tem a minha fruta favorita. Eu amo suco de cajá. E na minha cidade não tem. Aí a primeira coisa que eu vi Tá na hora cidade que... certa. Pois então, é, né? eu cheguei na cidade de Cajazeiras, né? Pois Um é. pouquinho que eu fiquei sozinho, um pouquinho que eu tive a oportunidade, já fui numas 2, 3 lanchonetes para tomar suco de cajá. Aí eu vou falar, burrice à parte. Só, se não fosse esse cara me lembrar que Cajazeiro e Cajá tinha alguma coisa a ver, eu juro que eu ia esquecer totalmente uma coisa com a outra, né? Conectado. Maravilha. Vocês irão palestrar hoje no workshop Nova Varejo. Exatamente. O Sebrae nos convidou, né, para participar desse super evento que é o Inova Varejo, que começou ontem com o Fred Alecrim e o Gleb Duarte. Hoje, o super Caio Camargo, também vai estar presente a Taina Ferreira, que é a superintendente do shopping em Juazeiro, e eu, Branquinho, para falar um pouco sobre vendas. Muito bem. Quais serão os temas abordados pelos dois? Ó, da minha parte, a Tainá não está aqui para falar, ela tem um speech inicial interessante, né? Eu vou trazer um pouquinho de tendência do varejo, o que está acontecendo nesse mercado, tá? Em frente a toda essa revolução digital, se é o celular que vai mudar esse mercado, como é que a gente vai pagar daqui para frente, o que vai acontecer com as lojas, né? Que a gente está vendo uma série de lojas fechando, né? O cliente está sumindo da nossa loja, será que esse cara está no e-commerce, como é que eu trago esse cara de novo para a loja? Nós vamos conversar um pouquinho disso, desmistificar algumas coisas, né? Tirar essa visão de futuro e trazer essa visão para o presente. Tanto que o tema da minha palestra eu falo é tendências de futuro e oportunidades do presente, ou seja, tem muita coisa legal para falar no futuro, mas muita coisa boa para fazer agora. E eu vou falar sobre ideias poderosas para o varejo. Eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Eu já estive em diversos países buscando o melhor vendedor de cada lugar. Nessa viagem que eu fiz do Oiapoque ao Chuí, foram quase 16 mil quilômetros, quase 2 meses dentro de um carro buscando histórias de pessoas inspiradoras. Então fui conhecer lojas
do Brasil de norte a sul. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei qual loja incrível tem aqui, qual vendedor atende bem aqui. E ao final da viagem eu fiz uma lista com 200 melhores campeões, os 200 campeões de vendas no Brasil. E eu descobri que essas pessoas têm algumas características em comum. Eu vou mostrar quais são essas características hoje, neste evento do Sebrae, mas também vou contar algumas outras histórias de outros lugares, não só do Brasil. Eu estive na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Guiana Francesa. Daqui a 2 semanas eu vou para os Estados Unidos, no final do mês, do ano, eu vou para Portugal. Então, eu estou numa busca contínua para descobrir quem é o melhor vendedor do mundo. Será que o melhor vendedor do mundo está aqui em Cajazeiras? Se você estiver aqui, você se considera um bom vendedor, eu quero te encontrar hoje neste super evento Inova Varejo do Sebrae Paraíba. Existe uma grande chance do melhor vendedor do mundo estar em Cajazeiras. Olha né? que legal. A gente conversava que Cajazeiras é também uma terra de vendedores. E aí eu queria perguntar a você, Leandro, qual o perfil do vendedor brasileiro? Qual a maior característica do vendedor brasileiro? Olha, se você perguntar qual é a característica do vendedor da Paraíba, vai ser muito diferente do vendedor do Pará, que vai ser muito diferente do vendedor do Paraná. Então, o nosso Brasil tem um degradê cultural, então não tem uma característica do vendedor brasileiro. É muito comum a gente perceber que a maioria, que boa parte dos vendedores costumam, principalmente de varejo, né, costumam estar na profissão como um bico, já que não conseguiu outra coisa, acaba trabalhando em vendas. E isso é uma coisa extremamente ruim, porque a pessoa vai ficando naquele... É o vendedor Jaque, né? Já que não deu certo para outra coisa, ele acaba ficando por ali. E isso é uma coisa muito negativa. Mas eu posso te dizer qual é o perfil dos campeões de vendas. Os campeões de vendas no Brasil, eles têm 3 características em comum. Se você que está assistindo a gente aqui no Diário do Sertão quer ser um bom vendedor, guarde essas 3 letrinhas que começam com a letra C. Criatividade, consistência e coração. Bons vendedores são criativos porque fazem diferente do que a concorrência faz. São consistentes porque entregam o que promete. Vendedor não tem nada a ver com... Vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. E a terceira letra, a letra C, de coração, porque eu não conheço campeão de vendas que não é extremamente apaixonado, que coloca o coração no trabalho, porque ama a empresa, ou ama o produto, ou ama simplesmente resolver o problema dos clientes. Caio, você nos dizia há pouco que você também aí está focado nessa área das startups, esse novo modelo de negócio que está surgindo. E aí, um fato importante, ou pelo menos comentários que as pessoas comentam, principalmente os donos de lojas, é que está ocorrendo uma evasão. As pessoas não estão mais buscando as lojas físicas para comprarem seus produtos, estão indo para a internet nas lojas online. Isso de fato acontece? Acontece principalmente quando a loja não consegue oferecer uma experiência interessante, tá? Que parte desde os vendedores, como o Branquinho está colocando aqui, ter um bom atendimento, isso é primordial no varejo, como ter uma atmosfera de loja encantadora, como aquele restaurante que você gosta de ir no final de semana com a sua família, né? Como ter produtos interessantes para o seu consumidor. Então, assim, a loja sem graça, a loja que é uma caixinha de tijolo e cimento, com um monte de produto empilhado, com etiqueta e preço, essa loja ela vai perder para a internet, porque para o consumidor hoje, comprar no online tem sido tão prático quanto comprar na loja física. Aquele negócio do tempo de entrega, ele tem encurtado cada vez mais, e a gente tem um cenário que China e Amazon vão atuar no Brasil inteiro cada vez mais forte, certo? E esse cenário tende a ficar cada vez mais curto. E para essas lojas que não conseguirem se tornarem competitivas, oferecerem algo a mais além de produto, de fato, vai perder cliente. É isso que a gente está assistindo. Não é uma questão de que todo mundo está indo para o online ao invés do físico. As pessoas estão buscando experiência. Onde você é o tal do comoditizado, você é um vendedor de chinelo igual todo mundo na tua cidade e você não oferece nada mais do que aquilo, talvez as pessoas ainda compram você porque você é o cara perto, certo? Mas a partir do momento que a pessoa não quer precisar daqui a pouco nem sair de casa, mas para comprar, você começa a perder mercado, né? Então, assim, o grande negócio é que experiência que eu quero criar para o meu consumidor, né? Não é estar no digital, não é obrigatório você estar na rede social, não é nada disso é mandatório. O mandatório é a marca ter uma baita de uma relação, criar uma relação de engajamento com o seu consumidor. Isso é mandatório hoje no mercado. É o C, os 3 Cs que ele acabou de Exatamente. falar. Criatividade, só que aí a loja... consistência e coração, mas com o Caio complementando aqui, né, a experiência que a loja pode proporcionar junto com os vendedores. Eu falei ali o perfil dos campeões de vendas, mas o que o Caio está
trazendo aqui, ele complementa isso, porque não basta ter só o vendedor. Precisa que o lojista, que o empresário, que o dono da loja cuide para que o cliente também tenha uma boa experiência no ponto de venda, não só com o vendedor, mas que ele tenha uma experiência completa, né? Desde a parte de visual, do clima, o ambiente na loja. E tem uma coisa que a gente fala em palestra também, né, Branquinho? Aqui na Paraíba vocês falam totó ou pibolim? O joguinho de futebol de mesa. Futebol de mesa com bolinha. Totó, pebolim? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Qual é o nome aqui? Eu chamo futebol de mesa. Futebol de mesa, perfeito. Então tem que até mudar o slide. O teu slide tá totó? Tá pebolim, que é o nome de São Paulo. Vamos trocar, Mas vamos lá. trocar. É o futebol de mesa comparado com o futebol de campo. A gente tem muito vendedor, que ele falou dos 3 Cs. A gente tem muito vendedor que o cara fica na caixinha esperando o consumidor entrar e perguntar para ele começar a acionar, né? E os grandes vendedores hoje estão sabendo vender fora da caixinha. E eu costumo fazer essa analogia com o futebol de mesa versus futebol tradicional, porque o teu consumidor é a bola, né? E aí o vendedor não é para ficar parado esperando a bola encostar nele, como no futebol de mesa acontece, para ele tentar fazer gol, né? Tem que correr atrás da bola. Tem que usar, talvez sim, um WhatsApp, talvez a rede social, mais telefone, mas vender fora da caixinha da loja. Entendeu? Sair da fronteira da loja é uma coisa essencial para esse cara hoje conseguir angariar mais vendas hoje. Então ele precisa estar mais do que só ser o bom vendedor dentro da loja, mas também conseguir extrapolar esse limite da loja hoje. E qual o reflexo dessa ascensão do mercado online, tanto na economia quanto também na relação das lojas, no próprio mercado? Qual o principal reflexo que essa ascensão traz? Essa ascensão do mercado online, ele dá mais poder para o consumidor. Ou seja, o consumidor hoje está muito mais exigente do que alguns anos atrás. Hoje, o cliente ele não aceita entrar numa loja e pagar mais caro se ele não tiver uma experiência positiva. Eu entrei em algumas lojas hoje, aqui em Cajazeiras, e eu fui muito bem atendido. Entrei numa loja, numa papelaria, estava todo mundo vestido de roupa de festa junina, tinha um clima alegre, tinha alegria naquela loja. Antes de entrar nessa loja, eu entrei numa outra, onde as pessoas estavam debruçadas sobre o balcão, conversando entre si. Eu entrei, passei pela loja, ninguém nem olhou na minha cara. Então, para essa que não tem alegria, que não tem o coração, que não tem a criatividade, que não tem consistência em fazer o que precisa ser feito, essa está com os dias contados. Mas a loja que tem alegria, ela vai utilizar do online, do digital para fidelizar cliente, do online, do digital para atrair clientes para dentro da loja. Então, o mercado online ele não veio para substituir o mercado offline, os lojistas, ele veio para complementar e ajudar. É claro, alguns negócios eles são exclusivamente online, né? Mas assim como alguns que estão offline exclusivamente, mas os que estão offline exclusivamente, esses não poderão continuar exclusivamente offline. Disso, né, Branquinho? Que assim o e-commerce no Brasil está chegando a 6%. Depende da métrica, depende do instituto, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que isso. Tá? Vamos falar em 6%. Né? Então, você tem 94% dos brasileiros não comprando no online hoje. Então, o impacto disso é importante, principalmente nas grandes capitais, mas não é tão significativo numa região como a gente está aqui, certo? E existe um outro dado importante que o varejista físico tem que se precaver para entender, que existe mais de 40% da população que não tem acesso à compra digital, porque ele não é bancarizado. Ele não tem um cartão de compra digital. Ele não consegue fazer uma compra no Alipay, no Alibaba, no site aí que ele gosta no Brasil. Então, por que ele não consegue fazer? Então, assim, tem um drive muito importante que se esse cara souber oferecer experiência, ele consegue converter esse cliente hoje, tá? Sem nenhum problema em cima disso. Muito bem, nós estamos conversando com o Leandro Branquinho e com o Caio Camargo. Acabei confundindo o Branquinho com o Marinho. A curiosidade é que Branquinho não é apelido, é sobrenome mesmo. É seu próprio sobrenome. Assim. As pessoas acabam se confundindo às vezes. Às vezes as pessoas perguntam se é apelido, né? Mas é meu sobrenome. Seu sobrenome mesmo. Então, Leandro Branquinho e o Caio Camargo. E você pode enviar sua mensagem de texto. Enviar sua mensagem para o meu WhatsApp. É o 991686340. 991686340, o DDD 83 aqui da Paraíba. Você pode enviar sua mensagem, me dizer de onde você acompanha o nosso programa e enviar também a sua pergunta. Eles dois são feras no que falam e no que fazem. Estão aqui em Cajazeiras palestrando no workshop Inova Varejo, que acontece nos dias de ontem e também nesta quarta-feira, dia 5
de junho de 2019 aqui em Cajazeiras, um evento promovido pelo Sebrae. E nós vemos aí também essas startups que estão surgindo no mercado e essas empresas que prometem a resolução de problemas. Seria essas startups uma maneira de essas empresas que estão se enfraquecendo com essa certa ascensão do mercado online, essas startups seriam uma saída para que essas empresas possam recuperar seu fôlego? Com certeza. A startup, eu costumo dizer que hoje, existem quase hoje 10 mil startups no Brasil. Pelo menos 67% delas, segundo a Associação Brasileira de Startups, estão voltadas ao negócio do B2B, que é oferecer serviço para o próprio pessoal de serviço, comércio e tudo mais, né? Nessa história toda, cara, a startup acaba sendo um caminho mais rápido, mais prático para que a marca, para que o comércio se mantenha alinhado com essas demandas dos consumidores. E eu digo que, embora exista N startups aí no mercado, as startups voltadas para o segmento de varejo, elas têm três diretrizes básicas ali de assistência. E é isso que o empreendedor, na hora de escolher com qual startup ele deve contratar, e se ele contrata ou não um serviço de uma startup, olhar o que ele está buscando. Elas estão aí no mercado para aumentar as vendas, para melhorar o processo e para reduzir custo. Eu acho que são os 3 drivers que esse cara tem que procurar. Assim, puxa, eu tenho um problema de venda, minha venda está caindo, não sei o que eu faço atrás. Que startup no mercado pode me ajudar? Existem startups focadas em atendimento, em marketing, né, em soluções aí para vender, de outra maneira, por via funil, etc. Tudo mais. Então, são N startups que podem ajudar o cara no processo de venda, assim como questões de melhorar outros processos, por exemplo, logística, ou até mesmo reduzir custos, operações, alguma coisa assim nesse sentido. Então, de fato, a startup hoje é um grande aliado de qualquer tipo de varejista de qualquer porte. A gente tem startups hoje com serviços de R$30 por mês, R$40 por mês, né, que se paga na operação. Então, não faz sentido nenhum você não tentar se aproximar desse mercado. Qual o principal desafio do varejista no cenário atual brasileiro? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque a gente tem diversos tipos de varejistas, né? Por exemplo, a gente tem o varejo farmacêutico, ele tem um desafio que é diferente do varejo de ferramentas. Por exemplo, quem trabalha hoje com ferramentas, com equipamentos para pedreiro, carpinteiro, marceneiro, esse pessoal já vai sofrer uma concorrência muito grande da Amazon, que é a maior varejista do mundo hoje e está entrando exatamente nesse caminho. Então, já o mercado de farma, ele tem um outro desafio, que é concorrer com a farmácia do lado. Na maioria das cidades, hoje, a gente vê um crescimento muito grande de pontos de venda, né, de drogarias e farmácias que estão cada vez mais pipocando pela cidade, né? Então, qual é o desafio do varejo? Cada segmento do varejo tem o seu próprio desafio, mas, na minha opinião, um desafio que é para todos é estar antenado com o que vem acontecendo, com o que tem disponível, com o que existe hoje disponível de ferramenta para melhorar, como o Caio disse, melhorar processo, melhorar logística, melhorar, diminuir perda, aumentar a lucratividade. Então, o desafio maior talvez seria, eu imagino que seja esse de estar atento para não perder as oportunidades. E aí complementando o que você está colocando, né, Branquinho? Existe uma coisa, eu estou com 21 anos de atividade dentro do varejo, né? E existe uma coisa que lá no começo eu aprendi e que ela mudou completamente ao longo desses anos, né? Lá atrás eu aprendi que o ativo mais importante que um varejista tinha era a sua própria expertise. Ele, como ninguém, sabia tocar o negócio dele. Ele, com o umbigo no balcão, ele era imbatível, né? A gente vê muito disso hoje, até mesmo em empresas grandes. Essa filosofia do expertise muito sólida, né? Então, assim, eu sei o que é melhor para o meu negócio, né? Eu aprendi com a vida a tocar esse negócio, né? E não são 2 ou 3 anos de inovação, alguém falando que o mundo vai mudar, que vai me fazer com que eu acredite que eu tenho que mudar essa roda. Eu falo para você hoje que o expertise hoje é ainda um ativo valioso para o cara, mas é o maior veneno que esse cara tem na mão. Porque quanto mais ele se apega àquele expertise, mais longe esse cara está ficando no mercado dele. Esse expertise hoje ele precisa ser flexível, né, volátil, aberto a se contrapor. O varejista hoje não está preparado para tomar um choque de realidade, entender que o mercado dele mudou 100%. E que se ele não começar a entender agora
o novo caminho que ele tem que seguir, isso obviamente para cada segmento muda um pouquinho essa conversa, ele vai ser passado para trás, ele vai ser engolido pelo mercado. Isso está acontecendo. Então, assim, nós vivemos um varejo hoje no Brasil que ele ainda tradicionalmente ele é familiar, né? As empresas estão aí há 20, 30 anos, 10 anos, comandados por gerações de famílias. Poucos são os varejistas hoje no Brasil, e dá para quase contar no dedo, que tem uma gestão executiva, né? Então, quando você tem uma gestão executiva, você tem uma cabeça mais aberta para escutar o que está acontecendo no mercado e tudo mais, que é exatamente o que o Branquinho estava colocando. Mas do jeito que a gente toca hoje, que tem um ancião lá, né, o grande avô tocando o negócio, tudo com mãos de ferro, tal, esse cara pode derrubar o negócio hoje. Se esse cara não tiver aberto à inovação, ele pode derrubar. Tá. Eu já assisti N vezes isso acontecer ao longo dos últimos anos, dessas novas gerações no negócio terem a oportunidade que os pais ou os avós não tiveram de estudar fora, né, de fazer cursos de extensão, de especificação e tudo mais, e voltarem para o negócio, mas não ter força para modificar o negócio, porque ainda a grande gestão, a grande decisão ainda é da geração antiga. Então, eu acho que faz parte, sim, de se manter antenado, mas o passo para se manter antenado, ele demanda que esse cara aceite que ele talvez tenha que passar, assim, começar do zero a entender o negócio dele hoje, quais são as demandas e como está o consumidor dele hoje. Ele precisa estar aberto a novas ideias, né? Totalmente. E já que eu falei do mercado de farmácia e o mercado de ferramentas, eu quero dar 2 ideias para quem é de farmácia e ferramentas. Eu posso dar? Para quem é de farmácia, tem uma ideia muito poderosa, muito boa, que pouquíssimas farmácias têm feito. Algumas pessoas, alguns pacientes, utilizam medicamento de uso contínuo, certo? Então, todo mês ele precisa comprar aquele medicamento. Por que não a farmácia ligar para o paciente na hora que estiver acabando o medicamento? Existem softwares que ajudam o farmacêutico, o vendedor, o balconista, o atendente de farmácia a lembrar que está na hora de ligar para aquele cliente que usa aquele medicamento de uso contínuo, e mesmo que ele não tenha o software, ele pode colocar numa planilha no Excel ou na caderneta, está na hora de ligar para a dona Joaquina que toma o medicamento tal, faltam 3 dias para acabar o medicamento dela. Dona Joaquina, boa tarde, tudo bem? O teu medicamento vai acabar daqui a 3 dias. Posso te mandar uma caixa nova? Então, essa é uma ideia simples que qualquer farmácia pode utilizar, tendo tecnologia ou não. Já o cara que vende ferramentas, para ele concorrer com grandes empresas que estão entrando com preço muito baixo, ele tem que colocar um vendedor na obra, ele tem que colocar um vendedor junto com o carpinteiro, junto com o marceneiro, junto com o serralheiro. Então, precisa ter alguém que saia do ponto de venda e vá visitar o canteiro de obra, que vai visitar a oficina, que vai visitar a empresa onde compra aquela ferramenta. Então, se o vendedor estiver presente na vida daquele cliente, né, que compra dele, provavelmente ele vai comprar muito mais dele do que parar para pesquisar o preço da internet ou comprar de outra pessoa. Só vou fazer um complemento que ele falou, principalmente da farmácia, né, Branquinho? Eu não acho que é uma ideia, eu acho que é mandatório fazer isso que você está fazendo. É mandatório, exato, mas muita gente não faz, né? Mas por que é mandatório? Porque a gente está vendo um mundo que o intermediário entre o consumidor está morrendo. A indústria está querendo se conectar diretamente ao consumidor. E se talvez a farmácia não acordar isso, alguns laboratórios já acordaram para esse fato da medicação recorrente, tá? Contínua, e já estão criando programas onde o consumidor compra direto da indústria, pulando a farmácia. Então, assim, não precisa fazer isso não, Branquinho. Não é o momento. A vida inteira a gente tocou o negócio desse jeito e não mudou nada, né? Acontece o seguinte, a indústria vai tomar, assim, vai pegar aquele consumidor dele para sempre. Para sempre. Porque uma vez que eu compro da indústria num preço mais barato, sem intermediário, por que eu vou voltar para a farmácia? Só na emergência, né, cara? E olhe lá. Então, assim, é por isso que a gente fala, o cara tem que estar aberto a escutar o que está acontecendo no mercado. Se ele não estiver disposto a mudar, dificilmente esse cara vai sobreviver no mercado hoje. Então, voltando à tua pergunta, você perguntou qual que é o maior desafio. Nesse nosso bate-papo aqui, eu imagino que a gente criou e chegou numa conclusão de que o maior desafio é a frase aqui a gente sempre fez assim. Esse é o maior desafio, quebrar essa mentalidade, né? Quebrar essa frase de que aqui a gente sempre fez assim. Não pode haver esse pensamento mais. E qual o futuro dos varejistas? O que vem pela frente? Vocês que analisam aí o mercado, vocês que andam pelo Brasil afora, e veem como está a situação dos varejistas, do mercado varejista aqui no Brasil. O que é que vem pela frente?
Olha, a gente tem muita tecnologia vindo pela frente, a gente tem muitas ferramentas, muitas startups, muitas empresas trabalhando com inteligência artificial, mas, na minha opinião, o futuro ainda vai ser o olho no olho. Não existe ferramenta mais poderosa do que o olho no olho das outras pessoas. As pessoas hoje em dia passam tanto tempo olhando a tela do celular que elas esquecem da importância de olhar nos olhos das outras pessoas. Então, o vendedor, a empresa, o empresário, o gerente, o gestor, que tem essa consciência de que é necessário prestar atenção nos olhos das outras pessoas, essa pessoa, esse empresário, esse vendedor, esse gerente, ele vai estar no futuro. Porque cada vez mais as pessoas estão carentes e cada vez mais as pessoas precisam de um outro ser humano que as olhe nos olhos. Aquela ideia, então, daquela loja totalmente mecanizada, ao invés de vendedores, robôs, está distante ainda. Na verdade, não. Já existem algumas empresas que são automatizadas, né? Mas são produtos que você não precisa tomar a decisão, que você não precisa pensar muito para tomar uma decisão. Por exemplo, em São Paulo tem uma loja que se chama Zait. O Caio pode falar um pouquinho mais sobre essa loja, inclusive na palestra ele cita como exemplo, né? Mas para você entrar na loja, você entra com o aplicativo do celular. Se você não tiver o aplicativo, você nem entra. Na hora que você entra, não tem vendedor, não tem operador de caixa. Você mesmo, com o celular, aponta para o produto, pega o produto. Na hora de você sair, aparece na tela de um computador quais são os produtos que você escolheu. Se você clicar no OK, pronto, a porta se abre e você vai embora. Ou seja, não tem mais vendedor em algumas lojas. Porém, ali só tem produtos que você encontra no supermercado, produtos de conveniência. Uma Coca-Cola, uma água, um biscoitinho, um pacote de bolacha. Então, são produtos que não precisam de alguém explicando por que aquele produto é melhor do que o outro. Então, para produtos que o cliente não precisa pensar muito para comprar, esses sim, talvez, num futuro muito breve, a gente tenha um pouco mais de automatização. Mas qual que é a sua opinião sobre isso, Caio? Rapaz, eu acho que assim, globalmente falando, isso incluindo muito bem o Brasil também nesse cenário, tá? Isso também de viagens internacionais que a gente faz, vai conversando com consultorias de outros países para entender o que está acontecendo. Você pode dividir o varejo em 3 camadas, tá? Você tem a camada que são os líderes de mercado, tá? Tanto por número de loja, por faturamento, que normalmente é o tipo de player que figura essas listas dos 100 maiores, 300 maiores, etc., que a gente costuma ver por ali, tá bom? Você tem lá na base da pirâmide o varejo extremamente pulverizado, tá? E você tem o meio da pirâmide. O meio da pirâmide é um problema global hoje. Quem que é o meio da pirâmide? É aquele cara que começa a ter 5 lojas, 10 lojas, que esse cara não é um líder de mercado, nem na região dele às vezes, tá? Ele não é um líder de mercado, e ele não tem massa crítica para ter os movimentos que os líderes, massa crítica e massa financeira, para fazer o que os líderes de mercado fazem, como grandes movimentos de inovação, né, grandes disrupturas, etc. Ele não consegue se adaptar tão rápido a esse mercado. Porém, esse cara, nas questões de base, onde o pulverizado está lá, a maioria dos produtos, serviços, sistemas de gestão que são para aquele cara pulverizado já não serve para ele, porque já está no tamanho. Então, esse cara do meio do mercado, o middle market, como a gente fala em inglês, é o grande X da questão e representa uma fatia muito importante do varejo. Cara, o varejo pulverizado ele é mais resiliente a tudo isso de inovação que a gente está falando, sabe? Ele demora mais. Eu costumo brincar jocosamente numa frase que eu falo: a padaria da tia Chiquinha, se oferecer pãozinho bom num preço bom, ela fica mais 30 anos fazendo a mesma coisa sem nenhum problema. Pode estar passando um disco voador na nossa cabeça, ela está vendo um pãozinho quente lá, ela vai sobreviver, tá? O cara lá de cima da pirâmide, ele é o cara que é o primeiro que bate a onda, porque ele tem uma massa crítica muito grande, qualquer fragilidade, se o cara tem ação, IPO, etc., qualquer fragilidade de mercado, esse cara dá um drop-down, é derrubado pelo mercado. Agora, o cara do meio é um cara do X da questão. Então, o futuro do varejo está a entender qual que vai ser o posicionamento desse cara do meio ao longo dos próximos anos, tá? Só que está restando cada vez menos tempo para se adaptar. Nós passamos por uma revolução digital nos últimos 20 anos, mais ou menos, 25 anos. Vamos falar que em 95 começamos a falar de internet, mas vamos botar 2000 para frente aqui no Brasil, tá? Para ser com mais força, mais empenho. Tivemos 20 anos, cara, para decidir se eu montava ou não minha página na internet. Vamos falar jocosamente falando. O movimento que vai vir com uma série de tecnologias, como o blockchain, por exemplo, assuntos que são bem complexos para a gente falar numa entrevista rápida, mas que vão mudar esse mercado drasticamente nos próximos 2 anos, entendeu?
vão fazer com que esse cara tenha que ter tomado a decisão muito mais rápido. E só se ele estiver antenado, ele vai conseguir sobreviver. Aí nós estamos falando para um público de casa, que talvez é aquela senhora que tem uma lojinha, um bazarzinho de bairro, e fala, esses caras estão falando em grego, não é para mim. Né? Ao contrário, vai bater nela também, porque o pessoal vai deixar de comprar dela. Então, assim, ela precisa acordar para esse mercado. Existem N associações, entidades que ela pode se aproximar, Sebrae é uma delas, por exemplo, para se manter. Porque esse cara hoje também, ele não faz nenhum curso de especialização, ele não lê nenhuma newsletter de mercado, né? Ele quase não lê o jornal, cara. Sabe? Então a gente tem que trazer a cabeça dele para o mundo dos negócios. Ela tem que começar a olhar para essa história também, porque faz parte e vai bater no negócio dela também. Tá? Esse é o ponto importante. A gente acha, não, mas não vai acontecer aqui nunca, não é para a gente, estamos longe. Né? Não é bem assim que está acontecendo. Tanto você falou, quando você fala de revolução digital, é todo mundo ao mesmo tempo, da mesma maneira. Vocês analisam muito esse mercado varejista. E para o empreendedor, o investidor que quer investir na área do varejo, qual a melhor área do varejo para se investir a preço de hoje, no cenário atual varejista? Qual a melhor área? Na minha opinião, a melhor área para alguém investir no varejo é aquela que ele tenha pelo menos um mínimo de conhecimento daquele mercado. O maior erro que qualquer investidor pode fazer é apostar numa onda de mercado, apostar numa conversa... me desculpem os empreendedores que têm negócio dessa história, mas eles vão saber eles sabem que isso é verdade, né? Tivemos as ondas de gelateria, de paleterias, as ondas dos iogurtes frozen, né? Dos cupcakes. Estamos na onda da barbearia agora, que já está difícil abrir uma barbearia hoje, né? Tá diminuindo o mercado, está diminuindo o preço que você cobrava, né? Então, assim, tomar cuidado com a onda das coisas, porque a onda ela vem rápido. Para os primeiros é muito bom, mas para os que chegam mais retardatários nessa conversa, realmente você não tem lucro. Eu acho que o melhor negócio é aquele que eu tenho um mínimo de pegada, ou envolvimento, ou conhecimento, para poder jogar um pouquinho mais também disso no negócio e poder captar em cima essa conversa de termos de resultado. É isso aí. Se você não entende nada do negócio, para investir só porque aquele negócio está dando dinheiro, o teu risco ele passa a ser muito maior. Essa semana eu estava conversando com uma arquiteta e ela me disse assim, quem ama o trabalho acaba sendo mais criativo, tendo mais ideias e tendo mais jogo de cintura para lidar quando acontece algum problema. E aí, complementando o que o Caio falou, é exatamente isso. O investidor que está pensando em colocar um dinheiro numa startup, por exemplo, de varejo, se ele já entende um pouco do assunto, se ele já tem um conhecimento sobre aquele assunto, ele passa a ter muito mais inteligência, inclusive, para ajudar a empresa, caso... o smart money, que a gente chama, né? Tem até um grande amigo nosso, que é o João Kepler, que escreveu um livro fala exatamente sobre isso, sobre investimentos inteligentes, né? Então, é necessário para que esse investidor tenha, no mínimo, um conhecimento bacana sobre aquele mercado. Muito bem, nós estamos conversando com o Leandro Branquinho e com o Caio Camargo. Agora eu acertei. Caio Camargo, aqui na TV Diário do Sertão. Eles dois são palestrantes do workshop Nova Varejo, realizado pelo Sebrae, idealizado pelo Sebrae e que acontece ontem e hoje aqui na cidade de Cajazeiras. Quero agradecer a todos que estão na nossa transmissão no Facebook, acompanham a nossa transmissão. Luiz Rodrigues está lá em Brasília e acompanha o programa Balanço Diário. Tiquinho Pancadão, grande Tiquinho Pancadão, todas as quintas-feiras, programa acústico diário aqui na TV Diário do Sertão. Ô Henrique, eu gostaria de dar um número de WhatsApp, posso que é do Sebrae, se alguém tiver interesse em fazer a inscrição para o evento que ainda acontece hoje, o Inova Varejo, hoje com a Taina Ferreira, com o Caio Camargo e eu, Leandro Branquinho, é o 83-9193-3372. Repetindo, 99193-3372, o telefone do Sebrae aqui de Cajazeiras. Muito bem. Vamos agora imaginar uma situação hipotética. Vocês estão, como a maioria dos jovens, chegando no mercado e tem capital para investir na área do varejo. Vocês apostariam na área online, no mercado online ou no mercado físico? Isso é muito relativo, cara. Vai da conversa anterior que a gente teve, né? Onde eu me sinto mais confortável?
Não é pela onda da conversa, é onde eu me sinto mais confortável. Se eu não tenho conhecimento de nada, né, tô com lousa em branco nessa conversa, só com o dinheiro e vou investir para onde eu vou, tá? Obviamente que as influências que você talvez tenha mais chances no mercado digital, elas são maiores, né? Há muita ilusão nesse mercado digital, né? O mercado digital, para mim, é como se fosse futebol. Né? Para cada Neymar que nasce aí aqui no Brasil, imagina quantos caras ficam na várzea, né? Com as startups é igual. O índice de mortalidade de uma startup hoje é de mais de 90%, cara. Então é um absurdo você pensar que toda startup vai virar um unicórnio que vale 1 bilhão. Tá? É difícil esse negócio acontecer. E eu que estou nesse meio de startups, eu vejo o quanto é difícil as startups chegarem no nível que a gente chama de série A, que é um primeiro nível de, puxa, fiz a coisa certa e passei o primeiro gargalo, sabe? Esse nível já é um grande filtro aí que mais de, sei lá, 50%, 60% das startups não consegue atingir hoje. Né? Então, assim, não é o caminho. É o passo que você dá. O caminho está lá, digital ou físico. Mas quais são os passos que você dá? Você está fazendo tudo certo, criando boas experiências, você está, de fato, se doando para esse negócio. O dinheiro sozinho ele não vai fazer o negócio acontecer, cara. E a gente vê isso mesmo quando a gente fala de uma startup que recebe aporte. Né? Eu tenho história de startup que recebe aporte, que o cara põe o dinheiro em conta corrente, não aplica o dinheiro, não faz nada. Aplica no sentido de criar serviço, contratar gente, fazer o negócio ir para frente, entendeu? Então, assim, é o passo que você dá que importa, não o caminho nessa história toda. Concordo. Como que eu vou discordar desse... O que eu vou discordar, né? Falou com muita propriedade. Pelo né? menos uma frase eu falei mais bonito que você hoje aqui, né? Que isso? Como eu vou complementar como? É sensacional. O Caio, ele é um mestre. Ambos são mestres. Bacana. Vocês dois são dois grandes feras e que estão chegando aí em Cajazeiras. Chegaram hoje à cidade de Cajazeiras. Primeira vez? Na Paraíba eu já vi algumas vezes, mas Cajazeiras é a primeira vez. Rapaz, eu tenho orgulho de começar na Paraíba por Cajazeiras. Olha só que legal. Muito bem. Então, estou começando direto, pé direito, entrando em Cajazeiras. Foi muito bacana. E é uma satisfação muito grande, cara. A cidade é muito bacana, muito assim, acima da minha expectativa nessa história. Eu conheci muito brevemente tudo aqui, rápido, andando de carro. Mas você vê que é uma cidade muito vibrante, assim, pulsante e tudo mais. Então, acho que comecei com o pé direito aqui na Paraíba, com certeza. Quero agradecer a participação, a vinda de vocês dois, o Leandro e o Caio, vocês que se disponibilizaram para vir aqui até a TV Diário do Sertão, e nesse bate-papo muito bom e muito esclarecedor, foi esclarecedor até para mim. Só uma dúvida, para a área da comunicação, vocês têm alguma dica? Mas tem um monte de dicas. A área da comunicação... Aí esse é o cara fantástico disso. A área da comunicação é uma área incrível. Para você saber mais detalhes, você vai me seguir no Instagram, que eu vou te mandar uma mensagem inbox e eu te conto como... Tá certo. Tá bom. Não, brincadeira. Ó, 080 e... Qual é o telefone mesmo? 083 99193 3372 para você fazer a sua inscrição e continuar esse bate-papo com a gente hoje no Inova Varejo, um super evento apresentado pelo Sebrae no Teatro Ica. Isso. Só para pedir licença para seguir o Branquinho também no Instagram, tá, que ele falou, é Leandro Branquinho, palestrante? Não, Leandro Branquinho. Leandro Branquinho, o outro é o... Arroba Leandro Branquinho. Arroba Leandro Branquinho ou arroba Caio CMGO. CMGO de Camargo, né? Caio exatamente. CMGO. Boa. Muito obrigado pela Muito vinda bom. de vocês dois, TV Diário do Sertão, e sejam sempre muito bem-vindos à nossa Uma TV. satisfação. Muito obrigado, Henrique, e obrigado você que é ouvinte Diário Sertão. Obrigado, pessoal. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo com o Leandro Branquinho e o Caio Camargo, aqui na TV Diário do Sertão. E você não pode perder, hoje à noite, lá no Teatro Ica, o último dia, o segundo dia do workshop Inova Varejo. Esses dois feras e ainda mais uma palestrante, a Ferreira, ela é superintendente, se não me engano, do shopping em Juazeiro.